como nós estamos falando nessa série, Restaurando Altares, e restaurando principalmente nesse bloco, nós estamos falando sobre restaurando o altar da oração. Nessa oportunidade, eu quero ministrar ao seu coração e peço humildemente que Deus fale ao seu coração, como tem falado ao meu coração, dessa necessidade de nós orarmos. E o tema da mensagem de hoje é preparando o altar para o avivamento. Presta atenção. Primeiro texto bíblico que nós vamos olhar, que é o texto que dá base para essa série, primeiro livro de Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 18, verso 30, depois o 36 ao 39. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, verso 30, depois o verso 36 ao 39. A palavra do Senhor diz assim para nós: Então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. O povo aproximou-se. E Elias restaurou o altar do Senhor. Igreja, o que Elias fez? Porque o altar do Senhor estava em ruínas. Agora vá para o verso 36. A hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente e orou. Primeira coisa que ele fez, restaurou o altar. Restauração significa que algo está destruído. Algo precisa de uma nova roupagem, algo precisa de um reparo. Depois ele foi para frente do altar e ele orou. O Senhor, a oração de Elias: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que fiz todas essas coisas por ordem tua. Olha o clamor dele, de Elias: responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, é Deus, e que fazes o coração deles voltar para ti. Elias tinha um pedido claro para o Senhor. Primeiro, o primeiro pedido claro era que Deus respondesse a sua oração, mas não respondesse simplesmente por responder. Porque às vezes nós oramos ao Senhor, pedimos a Deus, Deus responde às nossas orações e pronto, acabou para nós. Nós ficamos satisfeitos. Mas Elias tinha um propósito: que o coração do povo se voltasse para quem? Para Deus. Queridos, é bom a gente orar, pedir, chegar diante do Pai e pedir pelas nossas necessidades, por aquilo que nós estamos precisando, mas Elias está mostrando que o propósito maior da oração, nesse contexto, era trazer o coração do povo de volta para Deus. Então o fogo do céu caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão. Gente, na célula, quarta-feira passada, o Espírito Santo ministrou nosso coração na célula, porque Deus veio de uma forma tão poderosa, extraordinária, estrondosa, miraculosa, profundamente, que olha, Ele consumiu o holocausto. Até aí normal. Deus já tinha consumido muitos holocaustos. Ele consumiu a lenha, até aí normal. Mas olha, a partir de agora, ele consumiu as pedras. Todas as pedras que estavam ali edificando aquele altar foram consumidas pelo fogo de Deus. E preste mais atenção: o chão não ficou, com certeza, na hora que o fogo de Deus bateu na terra, a terra escureceu na hora. Sabe, sumiu tudo. Você já viu isso?
Irmãos, quando nós clamamos, quando nós oramos, quando nós intercedemos, o poder de Deus vem de forma extraordinária. Nós precisamos crer nisso. Nós precisamos colocar o nosso coração nisso, sabe por quê? Porque Deus é um Deus de coisas maravilhosas, de coisas extraordinárias, de um poder sobrenatural, acima de tudo aquilo que nós vemos e de tudo aquilo que nós conhecemos. Então, também secou toda a água na valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Queridos, nós precisamos ver as coisas extraordinárias de Deus. E nós estamos então falando que nós precisamos restaurar o altar da oração na vida da igreja, nos ministérios, nas células, na nossa casa, no nosso trabalho. O altar da oração precisa ser restaurado. Nós precisamos juntar novamente as pedras. Nós precisamos levantar o altar, porque o altar está destruído, sabe? E nós temos um culpado. Nós mesmos. Porque nós somos restauradores de altares. O Senhor nos chamou para restaurar altares. O Senhor nos chamou para restaurar altares. A Ele. Não é qualquer altar. E não é para qualquer pessoa. É altar para Deus. Nós não estamos investindo o nosso tempo com Deus, nós não estamos dedicando um tempo a sós com Deus, nós estamos participando, não estamos participando de orações coletivas, nós estamos vivendo uma frieza espiritual, uma apatia espiritual, e quando a gente vê isso, e quando a gente vive isso, o espírito de Jezabel toma conta. É isso que estava acontecendo com o povo. Irmãos, me perdoe, estou só na introdução, tá bom? A gente só está na introdução. Mas quando nós estamos vivendo uma apatia, quando nós estamos vivendo uma frieza espiritual, o espírito de Jezabel toma conta da igreja. Sabe o que acontece? Olha o espírito de Jezabel. Era isso que Elias estava combatendo. Sabe o que Jezabel queria? Jezabel queria um culto a Baal, a Asterote. Asterote ou Astarote? Oi? Me ajuda aí, Clodoaldo. Duas versões. Astarote. Muito bem. Sabe o que o espírito de Jezabel está fazendo com a igreja? Fazendo ela cultuar muitas outras coisas, menos a Deus. A igreja está cultuando muitas outras coisas. A igreja está cultuando homens. A igreja tem cultuado ministérios. A igreja tem cultuado personalidades. A igreja não está cultuando a Deus. Querido, nossa célula precisa ser um lugar de oração. Deixa eu falar para você, nossa célula, gente, me perdoe estar citando aqui a célula Sal, tá? Eu sou pastor de todas as células, eu queria estar em todas as células, mas eu tenho que estar na célula. A Andréia pegou a cadeirinha lá e bateu em nós. A Andréia falou: irmãos, nós estamos brincando de orar aqui. Eu falei: meu Deus do céu, e agora, o que eu faço como pastor? Ela falou: porque nós precisamos orar uns pelos outros e com fervor. Eu falei: meu Deus do céu, eu quase me encolhi na cadeira e falei: misericórdia. Mas a verdade é que nós precisamos restaurar o altar da oração. Só tem um remédio para isso. Só tem um remédio para a destruição
do espírito de Jezabel que tem tomado conta da igreja. Restaurar o altar da oração. Dar o devido valor à oração, transformar a oração em um valor fundamental da vida cristã, transformar a oração no pão nosso de cada dia. Na refeição principal do nosso espírito. Na refeição principal da nossa alma. Nós não somos almáticos. Mas às vezes a nossa alma precisa de um alimento forte, e é através da oração. Eu provo a você, o salmista Davi diz, porque está abatido a minha alma, porque te entristece dentro de mim. Estava precisando de um alimento poderoso do alto, e esse alimento vem por meio da oração, gente. Então, na primeira palavra, nós falamos como vencer o pecado de não orar. Orar faz parte da vida cristã. Orar é uma ordem bíblica. E quando por algum motivo não cumprimos uma ordem de Deus, caímos em pecado. A oração nos afasta do pecado. A oração é um antídoto contra o pecado. E outra coisa muito importante, a oração é um privilégio do Filho de Deus para falar com o seu Pai. E nós precisamos. Imagine você. Vou usar o exemplo do Nelson, porque lá na nossa célula rola de tudo. Aí o Nelson pegou a palavra e disse, imagine você, pai, o seu filho entra dentro de casa e não te dá bom dia, boa tarde, boa noite, não fala com você. E aí ele sai, ele entra, ele vem, e o pai está lá, sendo ignorado. Oração é um privilégio do cristão de falar com Deus, o Rei do Universo, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Querido, nós temos o privilégio de falar com aquele que criou os céus, a terra, com aquele que reina, e nós temos essa liberdade. Por que nós não fazemos? Então agora vamos caminhar um pouquinho. No texto de hoje nós vamos ver a promessa de Deus para uma cura, a cura da nossa terra, do nosso coração. Deus quer sarar todos os medos, falhas, angústias, mágoas, feridas emocionais, espirituais. Deus quer orientar você nas tomadas de decisões e muito mais, mas para isso você precisa chegar à presença de Deus. E o texto dessa noite, como eu falei para você, nós estávamos só na introdução, o texto dessa noite está lá no segundo livro das Crônicas, capítulo 7, verso 14 e 15. Abra sua Bíblia, antes de nós orarmos. Esse é um texto muito conhecido. Toda vez que eu vou para o livro de Crônicas, o livro das Crônicas, o 7:14, eu sempre lembro do meu avô. Meu avô tinha esse texto decorado. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ponto final do verso 14. Aí o verso 15, de hoje em diante, os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Vamos orar mais uma vez? Feche os seus olhos. Se possível, coloque a mão direita no seu coração. A palavra do profeta é muito importante, ela diz para nós que a palavra do Senhor, ela vem com um propósito, ela cumpre o seu propósito. Assim como a chuva, assim como a neve, a palavra do Senhor não torna para ele vazia. Espírito Santo de Deus, nessa noite eu peço ao Senhor humildemente, ministra, Senhor, ministra o nosso coração,
Deus, que nós possamos sair daqui convictos que precisamos restaurar o altar da oração. E mais do que isso, Senhor, coloca fogo em nós, como diz Hebreus no capítulo 1, que o Senhor coloca fogo aos seus ministros, que o Senhor incendeie o nosso coração, que o Senhor nos faça arder, ó Deus, por um tempo com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, ministra, Senhor, ministra, Senhor. Eu oro em nome de Jesus, e no poder e na autoridade do Teu Espírito Santo. Amém. O capítulo anterior ao capítulo 7, começa com Salomão louvando ao Senhor e abençoando o povo após a construção do templo. Lembre comigo a história rapidamente do povo de Israel. Eles saíram do Egito, comandados e liderados por Moisés. No deserto, Deus começa a ministrar as suas leis. Deus começa a estabelecer ordem ao povo de Israel. Deus coloca leis para o povo. E dentre aquilo que Deus estava pedindo ao povo, Deus fala para que Moisés construa um tabernáculo. O tabernáculo seria a habitação de Deus. Então, você lembra da história? O povo só caminhava quando Deus caminhava. Coluna de fogo à noite, nuvem durante o dia. Então, quando a coluna parava, o povo parava, levantava-se o tabernáculo, e o povo vinha ali para estar na presença de Deus, não na totalidade, numa parcialidade tremenda, porque haviam muitos requisitos para entrar no tabernáculo. Nós não vamos falar sobre isso. O povo entra em Canaã, conquista grande parte da terra prometida, finda-se a liderança de Josué, vem os juízes, e você sabe que na época dos juízes o Espírito Santo vinha, ministrava, voltava aos céus, vinha, ministrava, voltava aos céus, usava um juiz para libertar Israel de algum povo inimigo. De repente o povo de Israel pede então para que no meio deles Deus levantasse um rei, porque todas as nações da época tinham um rei, tinha uma voz de comando terrena. Israel era a única nação que tinha uma voz de comando dos céus, mas eles estavam abrindo mão da voz de comando dos céus para receber uma voz de comando humana. E você lembra, Deus levanta Saul. Saul tem as suas crises, os seus problemas, os seus percalços, ele cai, Deus levanta Davi, e quando Deus levanta Davi, um homem cheio da visão de Deus, Davi diz: eu vou construir um templo para Deus, porque não é justo que eu habite em palácios e o Senhor habite em tendas. Davi peca, a promessa vai então para o filho de Davi, e Deus diz: olha, as suas mãos, Davi, por mais que você seja um homem, segundo o meu coração, as suas mãos estão cheias de sangue. Presta atenção, irmãos. Você pode ser um homem cheio de Deus, um homem segundo o coração de Deus, mas Deus consegue enxergar os pecados nas suas mãos.
Tem um salmo muito bonito de Davi. Quem poderá subir ao monte santo do Senhor? Aqueles que têm o coração e as mãos. Glória a Deus. Vocês estão lendo a Bíblia. Isso é bom. Davi então diz: e agora, Senhor? O meu desejo era construir um templo para o Senhor. Salomão então constrói o templo. Davi deixa tudo preparado. No capítulo 6, então, nós vemos Salomão reunindo o povo no fim da grande obra da construção do templo. E ele está lá para consagrar o templo ao Senhor. Ainda no capítulo 6, a partir do verso 12, Salomão faz a oração de dedicação ao templo de Deus. Uma oração poderosa. Depois você vai ter oportunidade de ler. No capítulo 7, do verso 1 ao verso 10, nós vemos uma grande festa de dedicação. Nós vemos uma grande festa de dedicação. Só para você ter uma ideia de como a festa foi grande, Salomão sacrificou 22 mil bois e 120 mil ovelhas. E o povo de Israel estava lá. Do verso 12 ao verso 21, nós temos então a resposta de Deus à oração feita por Salomão no capítulo 6. Esse texto que nós lemos, verso 14 e o verso 15, é uma resposta de Deus à oração que Salomão fez no capítulo 6. Depois você, dedicado, vai ficar como tarefa de casa para amanhã. Você vai pegar o capítulo 6 e vai ler o capítulo 6 e vai ler o capítulo 7 e vai entender bem corretamente isso. Deus está dando uma resposta para Salomão. Deus estava apresentando uma condição a Salomão. Olha, Salomão, você fez uma oração muito bonita. Você disse que, olha, Deus, quando o povo clamar, quando o povo pecar, quando o povo se desviar, Deus tenha misericórdia. Olha, isso tudo é maravilhoso, Salomão, mas tem uma condição. E aí Deus impõe as condições. Nesse verso 14, verso 15 até o verso 21. Nesse verso, nós temos aqui também aquilo que os teólogos chamam de a teologia da retribuição imediata. Ou seja, cada indivíduo experimenta a consequência da obediência ou da desobediência durante a sua vida. Presta atenção, irmão. Presta atenção, minha irmã. Tudo que nós fazemos tem consequência. Todos os nossos atos têm consequências. Toda ação gera uma reação. Vocês estão estudando. Nós estamos estudando. Glória a Deus. Toda ação gera uma reação. Tudo que nós fazemos na vida pode ter uma retribuição imediata. A consequência é imediata, de obediência ou de desobediência. Então, esses versos revelam a exigência de Deus para o derramar das bênçãos sobre a vida do indivíduo ou sobre a vida da nação. Agora presta atenção, quando você olha e você pensa assim, Deus está falando só com Israel. Está errado, meu irmão. Deus está falando conosco. Esse texto é para nós. É uma condição para que a gente experimente as bênçãos de Deus. Olha o que ele diz, se o meu povo se humilhar, a gente já vai entrar com mais detalhe nisso. Eu quero dividir com você esse texto, apenas esse texto, em 5 partes. As 4 primeiras são as condições que Deus faz para nos perdoar. E a 5ª é a resposta de Deus diante do nosso quebrantamento. Então vamos lá. Aperte o cinto aí.
até 9h30 hoje, tá bom? Até 9h30, amém? Vou acelerar, tá, gente? Primeira condição, humilhar-se e admitir pecado. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, olha o que o texto está falando para nós. Precisamos nos humilhar diante da potente e grande mão de Deus. Queridos, eu não quero aqui olhar e nem apontar para o seu coração, mas a verdade é que o nosso ego é do tamanho do mundo. O nosso ego é do tamanho do mundo. Então o Senhor começa dizendo, se o meu povo se humilhar. O texto diz, para se humilhar, a palavra humilhar tem 2 sinônimos curiosos. Rebaixar ou tornar-se humilde. Então presta atenção, rebaixar. Ora, Deus pede para que se rebaixem a Ele, somente a Ele. Em geral, nós somos tomados de muita prepotência. Como eu falei, nós temos o ego grande. Por isso, é necessário que o meu eu se rebaixe para que ele apareça. Enquanto eu estou tentando fazer as coisas com as minhas próprias forças, Deus não pode manifestar poder algum sobre nós. Aliás, me permitam dizer a vocês que nós podemos frear Deus. Ah, pastor, que escândalo, que heresia poderosa é essa? Sim, nós freamos Deus. Quando nós saímos debaixo da sua dependência, Deus não pode fazer nada. Você vai fazer por sua própria vontade, por sua própria força, por seu próprio querer. Para muitos, isso é difícil, se humilhar diante de Deus. Nós queremos defender posições, nós queremos defender a nossa classe social, nós queremos defender a nossa posição de destaque. Então, para nós, é muito complicado se humilhar diante de Deus. Presta atenção. Capítulo 3 do livro de Jonas. Você conhece a história de Jonas? Todo mundo sabe que Jonas foi engolido por um grande peixe. É maravilhoso isso. Fenomenal. Mas poucos têm o entendimento do rei ninivita. Olha o que acontece. Quando Jonas foi chamado para pregar a Nínive, levando uma palavra de arrependimento, o rei dos ninivitas não pensou 2 vezes. Ele ouviu um burburinho na cidade. A notícia chegou ao palácio. Nínive será destruída. Há um profeta pregando a destruição no meio do povo. Ele então se levantou do trono, tirou um manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre a cinza, diz a NVT para nós, ou a NVT. Olha que interessante. Para o povo judeu, humilhar-se era pegar cinzas e jogar sobre a cabeça. Para o rei ninivita foi sentar nas cinzas. E diante disso, ele decretou um santo jejum, não permitindo a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma. Não comam nem bebam, cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Olha a visão do rei ninivita. Diante da ordem, deixem os seus maus caminhos. Queridos, a palavra do Senhor é como espada de 2 gumes. Ela penetra o nosso coração
ela divide alma, medula, ela vem e cumpre o seu propósito. Às vezes a palavra de Deus fere o nosso coração. O que eu quero dizer a você, e que Deus está dizendo a você nessa noite é: abandone os seus maus caminhos. Nós precisamos abandonar os maus caminhos. Quais pastores? Quais, pastor? Eu vivo bem, eu tenho uma vida religiosa. Eu vou domingo na igreja, eu estou na quarta-feira na célula, eu cumpro todos os propósitos que são estabelecidos na igreja. Glória a Deus por isso. Mas há maus caminhos que nós trilhamos, irmãos. E às vezes nós não percebemos. Lembra do que eu falei sobre o espírito de Jezabel? Ela queria conduzir o povo à adoração a Baal. E às vezes nós estamos no mau caminho, ou nos maus caminhos, porque a gente está deixando de fazer aquilo que deveria ser prioridade para nós. Sujeitarmos a vontade de Deus. Sujeitarmos a vontade de Deus em todos os momentos da nossa vida. Eu sei, lá no nosso grupo de intercessão, e aqui eu não estou fazendo nenhuma fofoca, mas nós estamos orando para muita gente lá casar, pelo menos 5 ou 6 pessoas, e geralmente quem está mais desesperado é as mulheres. Quero falar logo, né? Para não ter problema. Quem está mais desesperado para casar são as mulheres, muitas mulheres pedindo, né, para casar. Mas tem o seguinte, mas às vezes, e aqui, minhas irmãs, tá? Sem crítica, tá? Às vezes nós não nos sujeitamos à vontade de Deus, ao propósito de Deus. Ore, conserte os seus maus caminhos e a bênção do Senhor vai chegar. Agora abra o olho. Abra o olho. Porque às vezes Satanás manda uns presentinhos disfarçados. Falsifica a letra de Deus e manda para você. Toma cuidado. Então ore. Eu nem sei por que eu fui para esse caminho. Deixa o Espírito Santo falar, diria alguém, né? Mas eu quero voltar para o texto de Jonas. Olha o que o rei ninivita fala. Olha o que o rei ninivita fala. A gente não tem o nome desse rei, mas olha o que ele fala. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira e não sejamos destruídos. E o que aconteceu? Deus viu o que eles fizeram e como abandonaram os maus caminhos. Queridos, quando nós nos humilhamos diante de Deus, quando nós reconhecemos que nós estamos caminhando por maus caminhos, Deus olha o nosso coração, igreja. Deus olha o nosso coração. E aí a Bíblia vai dizer, então Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Olha, era só uma ameaça. Era só uma ameaça. Uma melhor versão seria, Deus tornou atrás, né? E não os destruiu. Mas lembra que eu falei que humilhar tem 2 sinônimos interessantes? Tornar-se humilde. Um sinônimo para humildade é submissão. O que Deus pede no texto é submissão. Submissão a quem? A Ele. Submissão se refere ao ato de se sujeitar, de se submeter. Disposição para aceitar um estado de dependência. Ah, mas Deus é muito cruel. Deus quer que eu me humilhe e que eu me submeta a Ele. Deus não é cruel. Deus é amoroso.
Porque quem se sujeita ao diabo e se submete a ele, está no inferno, querido. Você me entendeu? Uma coisa é submeter-se e sujeitar-se a Deus. Outra coisa é se submeter e se sujeitar ao diabo. E quem se sujeita ao diabo está condenado. Por isso, por mais que as exigências de Deus sejam no nível hard, como diz os jovens, vale mais a pena estar embaixo e se submeter à vontade de Deus. Amém? Sem essa dependência, Deus não pode trabalhar. Se você não estiver disposto a depender, a se submeter às ordens de Deus, sejam quais forem elas, boas ou não, claro que na sua opinião, Deus não pode sarar. E o altar da oração não vai ser restaurado. Olha que interessante. João Batista vivia o melhor do seu ministério. O ministério de causar inveja santa. Se é que há inveja santa. Todos iam até ele. Os líderes religiosos da época estavam indo ouvir a pregação de João Batista à margem do Jordão. Os pregadores da época estavam nos grandes centros, estavam em Jerusalém. Mas João Batista estava no deserto. Um homem peculiar. Sua roupa não era uma grife tão famosa. A sua comida não era dos melhores chefes da época. Mas ele estava pregando. A sua igreja não tinha parede. Não tinha parede preta, não tinha parede branca. A igreja dele não tinha parede. Só tinha muitas luzes. 6 da tarde, acendia as luzes, o negócio ficava bonito. De manhã tinha fumaça. A margem, né, você sabe. Então não vou explicar aqui geografia, né, para ninguém. Vamos lá. Mas um dia João estava pregando. E ele olha o horizonte. Ele vê Jesus caminhando na sua direção. Ele para o seu sermão, um sermão radical. Ele estava bem naquela metade onde ele estava dizendo raça de víboras. Quem ensinou vocês a fugirem da ira de Deus? E aí quando ele falou isso, eu estou imaginando, tá, irmãos? Ele para, ele olha o horizonte, ele vê Jesus caminhando em sua direção. E aí ele muda o sermão e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ah, que tremendo, que cena maravilhosa. Mas olha o que João Batista diz na sequência. Um homem do qual eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. A NVT vai dizer, do qual eu não sou digno de carregar as sandálias. Uau! Mateus capítulo 3, a partir do verso 11. Sabe o que João Batista está dizendo? Eu vou me humilhar diante desse homem que tem todo o poder no céu e na terra. Acabou meu ministério. Eu vim abrir o caminho daquele que vai ser, aquele que vem após mim é poderoso. Eu vos batizo com água, mas ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. O que ele está dizendo, olha, eu me submeto à autoridade do Cristo, eu me submeto à autoridade do Senhor. A partir de agora, eu imagino João dizendo assim, eu me recolho na minha insignificância. E olha o que a Bíblia diz sobre João Batista, irmãos.
dos nascidos de mulher, é um dos mais poderosos. Que coisa extraordinária, porque havia um coração de humildade. Presta atenção no que diz Tiago, capítulo 4, verso 9 a 10 para nós. Ele declara: entristeçam-se, lamentem e chorem, troque o riso por momento, troque o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Sabe, queridos, nós queremos ser exaltados. Uau, pastor, queremos. Às vezes pelo nosso próprio conhecimento, às vezes por aquilo que nós fazemos, nós queremos ser exaltados pelos homens. Sabe, essa glória que nós desejamos, ela já veio. Mas o que Tiago está dizendo, olha, você quer ser exaltado? Se humilhe diante de Deus, se sujeite diante do Senhor, troque esse riso por um lamento, essa alegria por tristeza, se humilhem diante do Senhor, e Ele os exaltará. Eu não penso em outra coisa senão Deus respondendo de forma poderosa as nossas orações, como fez com Elias. O céu descendo à terra, o fogo de Deus consumindo holocausto, consumindo a lenha, consumindo as pedras, consumindo o chão, a água. Quando nós nos humilharmos diante do Senhor, sabe o que é isso, irmãos? É dizer: Senhor, sem o Senhor eu não posso nada. Sem o Senhor eu não posso nada. Senhor, sabe essa luta que eu estou vivendo? É só o Senhor que pode me dar a vitória. Sabe essa tristeza no meu coração? É só o Senhor. Sabe, Senhor, essa humilhação que eu estou vivendo, é só o Senhor que pode me dar a vitória. Deus quer fazer muitas coisas poderosas em nós e através de nós. Mas para isso, nós precisamos restaurar o altar da oração. Nós precisamos dar à oração o devido lugar à nossa vida. Alguém já disse certa vez: muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Precisamos orar, igreja. É por isso que eu estou chamando você para a gente fazer uma jornada de oração. É por isso que nós queremos restaurar o altar da oração. Eu não creio em ministérios feitos sem oração. Eu não creio numa igreja que não ora. Nós precisamos orar. Nós precisamos orar e nós precisamos trabalhar. Amém? Feche os seus olhos. Eu sei que o Espírito Santo ministrou o seu coração. Eu sei que o Espírito Santo falou com você nessa noite. E lembre do que eu falei no domingo passado. A palavra não é para trazer peso, é para despertar. A palavra não é para trazer peso, mas é para chamar a um compromisso com Deus, de oração. Talvez você ore e você diga: Senhor, eu já tenho orado. Estique a corda, meu irmão. Estique a corda.
Talvez você esteja naquelas orações decoradas. Talvez você esteja naquela rotina de oração, ora ao levantar, ora na hora do almoço, ora na hora do café, ora na hora do jantar, ora na hora de deitar. Meu irmão, talvez Deus esteja te chamando para quebrar essa rotina. Eu não estou dizendo que rotina é pecado, presta atenção. Daniel orava 3 vezes ao dia, de manhã, ao meio-dia e ao final da tarde. Eu não estou falando que rotina é pecado, mas talvez Deus esteja te chamando para algo maior, para águas mais profundas. Talvez Deus esteja ministrando ao seu coração nessa noite, para você mergulhar em águas mais profundas, na oração, e ver os milagres de Deus, e ver Deus se manifestando de forma extraordinária, como foi com Elias, como foi com o rei de Nínive, como foi com João Batista. Se coloque em pé, igreja. Se coloque em pé. O meu apelo, primeiramente, nessa noite, é para os líderes. Líder da Nova Jerusalém. Comece a se mover em oração. Na sua célula, por sua célula e na sua célula, comece a orar um pouquinho mais. Líder de ministério, comece a orar com o seu ministério e pelo seu ministério. Pai, ore pela sua família e com a sua família. Mãe, ore com a sua família e pela sua família. Talvez você seja sozinho na sua casa. Ore por você e ore também pelos outros. Você, meu irmão, minha irmã, que talvez esteja aqui nessa noite e que não está envolvido em nenhum ministério, não está envolvido em nenhuma célula, o Senhor te chama para experimentar um nível mais profundo na sua vida de oração. Você quer ver o milagre de Deus acontecendo? Ore. Você quer ver o extraordinário de Deus acontecendo na sua cidade, na sua igreja, aonde quer que você esteja? Ore. Deus está pronto a responder às nossas orações. A condição é, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, confessar os seus pecados, se voltar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. Eu ouvirei dos céus